Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Paiva para mais uma aula remota de geografia. Então se liga aí, dá aquela pausa marota aí no vídeo, procura a página 177. Vamos continuar falando dos Estados Unidos. Semana passada falamos dos aspectos físicos e populacionais, hoje a gente vai falar dos aspectos econômicos. Então pausa aí o vídeo, procura a página 177, Estados Unidos, aspectos econômicos. Voltou? Então vamos lá. Primeiro, está falando de uma grande nação, né? Fisicamente, um dos maiores países do mundo, uma grande população formada muitas vezes por muitos imigrantes, né? E o que atrai tantos imigrantes para esse grande país, os Estados Unidos? É muito, né, por causa da sua tecnologia e o nível de vida que lá se encontra, graças, né, à grande geração de riqueza, à grande geração de emprego que você vai encontrar nos Estados Unidos. Mas como que eles chegaram a esse nível? Você já se perguntou? É muito fato da organização, como os americanos eles são organizados. Você pode criticar os americanos por várias coisas, tá? Mas em matéria de organização do seu território, eles são nota 10. Eles não chegaram a ser a nação mais rica do planeta, a mais importante, né, vamos dizer assim, economicamente, belicamente, militarmente falando, não é à toa. Foi com muito trabalho e muita organização. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho como é que isso aconteceu durante esse período, durante os séculos, né, que os Estados Unidos se tornaram independentes até os dias de hoje. Então a gente começa falando das atividades agropecuárias. Tá? Os Estados Unidos, eles dividiram suas áreas de produção, né, nos chamados belts ou cinturões. Tá? Então lá você vai ter o cinturão do trigo, que é uma área que produz trigo, né, em sua maior parte, o cinturão do leite, o cinturão do milho, né, o cinturão verde, que é onde se produz produtos hortifrutigranjeiros, né, folhas, vegetais, outros vegetais, e assim vai. Então a economia deles é organizada por zonas, né, que tem a ver com o clima, com a região, tudo. Agora, eles não só dependem de clima e região, eles desenvolveram muita tecnologia, muita mesmo tecnologia, para poder utilizar bem o solo. Até no texto aqui fala, no quadrinho de personalidade, de um norte-americano que viveu ainda no século passado, mas morreu, né, nesse século ainda, é o Norman Bullen. Ele desenvolveu várias tecnologias que fez com que os Estados Unidos fosse, e ainda hoje, o campeão mundial de produção por hectare. Tá? Então, o nível de produção agrícola por pedaço de terra, né, vamos chamar assim para ficar mais fácil para vocês entenderem, é o melhor do mundo, tá? Eles conseguem produzir, em alguns casos, 2 vezes, 3 vezes mais do que nós aqui brasileiros produzimos no mesmo espaço. Tudo isso graças a tecnologias desenvolvidas. E até essa tecnologia, mais importante do que isso, né? Essa tecnologia chega ao produtor, ela chega às pessoas que devem chegar. Aqui no Brasil, não é que a gente é atrasado tecnologicamente. O Brasil tem vários excelentes agrônomos, engenheiros agrônomos, com excelentes ideias. Só que essas ideias, normalmente, elas têm uma dificuldade de sair da sala de pesquisa, da faculdade, do laboratório e chegar até a massa de produtores rurais. Isso é um problema que não acontece nos Estados Unidos. O que é desenvolvido em laboratório
que é desenvolvido na faculdade, ela acaba chegando, de alguma maneira, o próprio Estado se organiza para que isso chegue até o produtor, é quem interessa, né? Então você tem um Estado que não só, apesar das dificuldades climáticas em algumas regiões, você há de saber que boa parte dos Estados Unidos vive num clima frio, tá? Em alguns lugares muito frio, né? Chega a nevar. Em outros, você tem a dificuldade do território, que é nós já estudamos na semana passada, a costa oeste, você tem um território muito rochoso, cheio de montanhas, né? Então, ele não é totalmente feito para a produção agrícola. No entanto, tá, devido ao uso da tecnologia, os americanos conseguem produzir em qualquer parte do território os seus alimentos. Muito fala aqui no texto, né? Graças às tecnologias de produção intensiva, que é aquela produção feita em confinamento, tá? Não só, né, de animais, mas também de vegetais. Se confina, né? Imagina uma região desértica, uma região muito fria. Você consegue fazer uma estufa, você consegue proteger do sol ou da neve e consegue cultivar ali. E os americanos são craques nisso, de uso em tecnologias para a produção de alimentos. Eles são campeões mundiais de produção de alimentos. E eles dependem muito pouco, né? Eles compram muito de outros países, como o Brasil, é um dos principais exportadores de produtos agrícolas para eles, mas muito em relação a preço, tá? Muito por causa do preço. Agora, porque eles conseguem produzir alimentos para a sua nação e boa parte desses alimentos, que é de altíssima qualidade, eles ainda conseguem vender. Mas os Estados Unidos, isso eu estou falando da parte agrícola, né? Já falei que eles usam muita tecnologia. Então, quando a gente passa isso para a parte industrial, os Estados Unidos aí se destacam ainda mais, tá? As principais tecnologias do mundo hoje, as empresas de tecnologia do mundo se destacam por ser norte-americanas. E é muito por causa da estrutura de trabalho deles, né? Também da organização do seu território. Se para a agricultura eles separaram em zonas, para a indústria não foi diferente. Você também tem os seus chamados cinturões, né? Suas zonas de tecnologia. Você tem, por exemplo, na costa oeste, o que chamamos do Vale do Silício, né? Que é um polo de tecnologia onde as principais mentes, as principais pessoas ligadas à área de informática realizam seus trabalhos. E ali você tem a sede das maiores empresas de informática do mundo, Facebook, Google e entre outras tantas aí empresas, a Apple, né? Entre outras tantas empresas grandes da área de tecnologia. Você também tem em outros cinturões, metal mecânico, né? Em alguns lugares esse processo, até algumas cidades, esse processo está sendo até desmanchado, esses polos de metal mecânico, porque os Estados Unidos, eles durante algum tempo, né, priorizaram a produção em outros lugares, tá? Porque a mão de obra norte-americana, ela é muito cara, ela é muito especializada. Então, em alguns casos, as fábricas foram para fora do país produzir com mão de obra mais barata e o produto chegava lá nos Estados Unidos. A política de hoje, né, do atual governo americano, é de reverter um pouco isso. É fazer com que carros, produtos mecânicos ou mesmo produtos manufaturados, bens de consumo, sejam produzidos nos Estados Unidos. E assim gerando emprego e renda para a população norte-americana, tá? Gente, esse vídeo é curtinho, eu espero que vocês tenham entendido. Leiam aí o texto, tá? O professor está aqui do outro lado para poder conversar com vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. Dê uma olhada no material de apoio, ele ajuda bastante, complementar essa fala do professor. E não se esqueça de fazer os seus exercícios, tá bom? Hoje está molezinha, hoje só tem um exercício para fazer no caderno e 9 para você fazer no livro. Então aproveite isso, faça os exercícios e não deixe de acompanhar a correção daqui a pouco no Meet, tá bom?
Beijo, eu amo vocês, morrendo de saudade. Até a próxima. E não deixe de entrar em contato com o seu professor. O professor fica com saudade aqui, manda pelo menos um oi, faz uma pergunta qualquer, pede ajuda num dever, o professor vai ter o maior prazer de te ajudar.